Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui. Acima de tudo, Senhor, pelos méritos do teu Filho Jesus Cristo, que nos amou, que nos escolheu para sermos teus filhos, ó Pai. Aquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos deu uma nova vida, aquele em quem nós cremos, em quem nós confiamos, e é a Ele que nós damos toda a honra e toda a glória. Senhor, nos ajuda na meditação da Tua Palavra, nos ajuda, ó Deus, a entender a Tua Palavra, nos ajuda a colocar a Tua Palavra no nosso coração, e a colocá-la em prática, Senhor, na nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses com o objetivo de fortalecer cada vez mais a fé e o amor que já existia entre aqueles irmãos. Ele inicia a carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo não cessava de orar por aqueles irmãos e de pedir que eles crescessem espiritualmente, a fim de viver uma vida que agradasse a Deus. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, está falando do relato de Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Viver de modo digno do Senhor. Viver para a glória de Deus, viver para o inteiro agrado do Senhor. São expressões que o apóstolo sempre usa nas suas cartas. São expressões que nos mostram que a nossa vida como cristãos deve ter um objetivo: viver para agradar ao nosso Senhor, viver para Ele. Cristo morreu por nós, para nos salvar, para nos perdoar os pecados, para nos dar uma nova vida, onde o próprio Senhor Jesus Cristo é o nosso mestre. Nós temos que aprender dele. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele é o nosso exemplo em tudo. Temos que buscar a Ele, temos que pensar como deve ser a nossa vida, de uma forma que agrade a Ele. Tudo que temos, tudo que nós somos, nós recebemos de Cristo. Dele recebemos essa nova vida. E para viver esta nova vida, Paulo sabia que era preciso viver pela fé em Cristo. Essa era a grande preocupação do apóstolo Paulo em relação aos colossenses. Paulo não estava preocupado na vida financeira dos irmãos, se eles estavam bem financeiramente. Paulo não estava preocupado na vida afetiva daqueles irmãos, como eles estavam se sentindo bem consigo mesmo ou não, se eles tinham uma vida confortável, se eles estavam livres de sofrimentos, de perseguições. E infelizmente é isso que muitos se dizem cristãos têm buscado a Deus para que Deus o faça prosperar, que Deus o faça se sentir bem, se faça viver bem aqui neste mundo. Mas, como eu disse, a grande preocupação de Paulo era que os irmãos estivessem cada vez mais firmes na fé em Cristo. Capítulo 2, versículo 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem
e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo queria verificar se realmente a fé daqueles irmãos estava firme em Cristo. Paulo queria que eles andassem em Cristo, vivessem de modo digno de Cristo, vivessem para agradar a Cristo. Em nenhum momento Paulo diz: sintam a presença de Deus, aprendam mais sobre Ele, tenham um conhecimento especial sobre Ele. Paulo diz: vivam para Ele, vivam para agradar a Ele. Cristo morreu para nos dar uma nova vida, e essa vida deve ser vivida. Capítulo 2, versículo 4, eu li o 5, no 4 ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo diz: olha, estou dizendo isso para que ninguém engane vocês. E essa palavra ninguém, ele usa algumas vezes aqui no capítulo 2. Versículo 8 ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar, que ninguém venha enganar vocês com a sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não de acordo com Cristo, não segundo Cristo. Versículo 16: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça. Ou seja, havia pessoas querendo enganar os irmãos. Eles não queriam reter a cabeça. Aqui o termo a cabeça está em letra maiúscula, se refere a Cristo. Havia indivíduos querendo afastar os irmãos da fé em Cristo. E diz: cuidado que ninguém venha enganar vocês, ninguém venha julgar vocês por causa dessas coisas. E eram coisas terrenas. Ninguém venha julgar vocês por causa de preceitos da lei. Eles queriam impor um jugo sobre aqueles irmãos, impor o legalismo. Achavam que Cristo não era suficiente para a salvação daqueles irmãos. Eles precisavam ter Cristo e cumprir certos preceitos, guardar questões de comida, poderia comer isso, não poderia beber aquilo, guardar dias de festa, lua nova, os sábados, preceitos da lei judaica. Também havia um certo misticismo, porque eles se julgavam os outros, baseando-se em visões. Dizia que havia culto dos anjos. Aqueles indivíduos certamente diziam receber revelações especiais, até de anjos. E aí estavam querendo impor um falso evangelho sobre aqueles irmãos, dizendo que Cristo não era suficiente para a salvação deles, para eles viverem uma nova vida. Era preciso guardar tais e tais mandamentos, seguir certos rituais. Mas ele diz que tais coisas, versículo 23, tem aparência de sabedoria, e falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Diz que tudo aquilo era carnalidade. Versículo 18: ninguém queira se fazer árbitro contra vocês, baseando-se em visões, enfatuado, ou seja, cheio de si, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, Paulo mostra que eles tinham que estar firmes na fé em Cristo e não se tornar escravos daqueles preceitos e doutrinas dos homens, como diz no versículo 22. Paulo vem nos 2 primeiros capítulos mostrando que Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Jesus Cristo é suficiente. Ele é tudo. No capítulo 3, versículo 11, ele encerra dizendo: Cristo é tudo e em todos. No capítulo 1, versículo 13, vai dizer que
Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Cristo, ele criou todas as coisas, vai dizer posteriormente. Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 27 diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Capítulo 2, versículo 2, Cristo é o mistério de Deus em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Versículos 6 e 7 diz que assim como aqueles irmãos receberam a Cristo, deveriam andar nele, ou seja, viver a vida baseando a sua vida na fé em Cristo. E vai continuar: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo eles morreram e ressuscitaram. Em Cristo eles têm todo o perdão de todos os pecados. Versículo 13. Tudo isso é em Cristo. A mensagem é bem clara. O cristão é alguém que vive uma nova vida em Cristo. Vive por causa de Cristo, vive pela fé em Cristo. O cristão é alguém que depende totalmente de Cristo. Mas alguém poderia perguntar: onde está Jesus Cristo? Podemos dizer: Jesus Cristo está no céu. Ele inicia o capítulo 3 dizendo: vocês foram ressuscitados com Cristo, juntamente com Ele, então busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Cristo vive no céu. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus. E Paulo vai dizer: ao invés de vocês viverem preocupados com esses preceitos e doutrinas de homens, essas coisas aqui da terra, vocês devem buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ele diz: vocês já ressuscitaram em Cristo. Vocês já morreram com Cristo. Ele vai usar essa expressão morreram várias vezes. Por isso, já que vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo, portanto, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ele vai dizer em Romanos 6, versículo 3 a 5, que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Ou seja, já que isto aconteceu, devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto. E o que seria então as coisas lá do alto? O texto não vai nos dizer. O texto Paulo não estava preocupado em descrever as coisas lá do alto são isso, não. O texto não traz uma descrição, uma definição sobre o que são as coisas lá do alto. Poderíamos até pensar que Paulo está falando de Deus. Não seria nenhum absurdo. Buscai a Deus, pensai em Deus. Mas não creio que esse termo, coisas do alto, seria uma referência diretamente a Deus. Paulo aqui não define a expressão coisas do alto. Mas nós podemos notar algo no texto que pode nos ajudar o que o apóstolo está querendo ensinar. Na versão corrigida fiel, ele usa o termo coisas de cima. Ou seja, buscai as coisas de cima, pensai nas coisas de cima. O próprio texto, no versículo 1, ele vai definir não as coisas, mas sim a expressão alto. O alto é onde Cristo vive. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Podemos dizer que Paulo está falando do céu. O céu onde Cristo vive, onde nós iremos morar eternamente. No versículo 2 ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ou seja, as coisas lá do alto são coisas que contrastam com as coisas da terra. Podemos sim dizer que Paulo está falando do céu.
está falando das coisas celestiais. Versículo 20 a 23, ele vai dizer, olha, vocês morreram para o mundo, vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Vocês não devem se sujeitar a essas ordenanças aqui do mundo, não se devem obedecer esses preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas se destroem, elas passam, são passageiras, são coisas do mundo. Ele está fazendo esse contraste entre as coisas lá do alto e as coisas aqui da terra, desse mundo. E ele até diz, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitai a ordenanças. Parece que para Paulo, os crentes não viviam no mundo, mas Paulo está mostrando que a nossa busca, o nosso pensamento deve estar voltado não para este mundo, mas para as coisas lá do alto. Não podemos ficar presos a este mundo porque nós morremos para ele, porque nós não pertencemos mais a ele. Paulo está mostrando isso. Paulo está mostrando, Cristo deu a vocês uma nova vida. Vocês não fazem mais parte desse mundo. A expressão coisas lá do alto se refere ao céu, ao lugar onde Cristo está. E isso vai contrastar com as coisas aqui da terra, com as coisas do mundo. Jesus, quando veio, João capítulo 3, ele disse, de onde ele veio? Ele veio das alturas, ele não veio da terra. Quem vem das alturas certamente é superior, ele vai dizer. Ele diz que ele não é deste mundo. João capítulo 8, versículo 21 a 23. Jesus disse que o mundo odeia aqueles que seguem a Cristo. João capítulo 15, versículo 18. E além disso, ele diz que os que são de Cristo, os que creem nele, não são do mundo. João capítulo 15, versículo 19. Alguns ficam espantados, horrorizados. Você quer dizer que os crentes não são do mundo? Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, está lá no alto. Nós não pertencemos a este mundo. E a Bíblia diz que a nossa pátria é celestial, e o apóstolo João adverte, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, que se alguém amar o mundo, se alguém escolher o mundo, se alguém vive para o mundo, esse não tem o amor do Pai. O amor do Pai não está nele. Concluímos que Paulo está mostrando aos Colossenses que apesar de ainda viver aqui no mundo, ainda estarmos aqui na terra, nós devemos viver buscando, viver pensando nas coisas lá do alto, nas coisas eternas, nas coisas celestiais, nas coisas invisíveis. Pensar na nova vida em Cristo e não na velha vida. Pensar com a mente no céu e não na terra. É uma forma diferente de repercutir a mesma mensagem de Jesus em Mateus capítulo 6. Jesus disse, vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com as coisas desta terra. Busquem o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo diz também, em 2 Coríntios 4, que nós não devemos atentar nas coisas que se veem, porque as coisas que nós vemos são passageiras, mas as coisas que não vemos são eternas. São as coisas lá do alto, as coisas celestiais. A nossa vida aqui nesse mundo é passageira.
Não devemos ficar presos às coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, Paulo vai falar dos inimigos da cruz de Cristo. E diz que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Portanto, a mensagem para os irmãos e para nós é: buscai o céu. Pensai no céu. E aí você pode até pensar, então quanto mais eu busco, se eu buscar eu vou conseguir. Se eu pensar todo dia eu vou para lá. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz: Cristo já conquistou o céu para vocês. Vocês já morreram em Cristo, já ressuscitaram em Cristo, portanto, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto. Até que ponto eu e você pensamos no céu? Você já parou para pensar no céu? Você vive pensando no céu? É do seu interesse morar no céu? Tem aquela música que dizia: ainda bem que eu vou morar no céu. Mas você já parou para pensar? Nós vamos morar realmente no céu. E a Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. Por que não buscar as coisas lá do alto? Por que não pensar nas coisas lá do alto? Até que ponto eu e você pensamos no céu? Nós ouvimos no domingo passado que muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas aqui da terra. Nós estamos querendo acumular tesouros aqui na terra. E Jesus disse: não acumulem tesouros aqui, acumulem tesouros lá. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. A Bíblia diz que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus e a tornam infrutífera. Nós temos sim uma pátria celestial. Somos cidadãos do céu. Por que então buscamos tão pouco o céu? Por que pensamos tão pouco no céu? O texto também vai dizer mais na frente que Jesus voltará, que Jesus vai se manifestar e que nós seremos manifestados com Ele em glória. Se nós soubéssemos o dia da vinda de Cristo, nós iríamos ansiar, desejar ardentemente aquele dia, ou iríamos reclamar porque não realizamos os nossos planos aqui na terra, porque não conquistamos os objetivos que nós traçamos para a nossa vida aqui? Será que estamos tão presos aqui que não conseguimos buscar as coisas lá do alto, que não conseguimos nem pensar em ir para o céu? Se soubéssemos que Jesus voltaria daqui a uma semana. Mas Senhor, eu nem me casei, meu filho não nasceu, eu não consegui aquele emprego, eu não realizei meus sonhos, meus objetivos aqui na terra. Até que ponto nós estamos presos aqui nesse mundo? Parece que muitos cristãos estão se deliciando com a vida nesse mundo perverso. Guarde bem essa expressão. Sempre que você falar do mundo, se referindo ao sistema corrompido pelo pecado, use essa expressão, mundo perverso. Mais na frente, no final da mensagem, eu vou mostrar um texto sobre o mundo perverso. Jesus adverte sobre os perigos de estar arraigado no mundo. Quando ele fala da sua vinda, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com ela?
Ela estava tão presa àquele mundo corrompido de Sodoma e Gomorra. E os anjos tiraram Ló, tiraram seus familiares, mas a mulher de Ló estava presa ali. Ela não conseguia sair daquele mundo de iniquidade, daquele mundo de perdição. Ela olhou para trás porque ela desejava ficar ali. E muitos acham que a vida vai ser sempre aqui, que nós temos que querer sempre uma vida melhor aqui, mas Paulo nos diz: busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Por que nós pensamos tão pouco no céu? Precisamos considerar que nós vivemos em tempos cada vez mais difíceis. Segundo Timóteo vai dizer que os homens dos últimos dias serão egoístas, só pensam em si mesmos, serão avarentos, jactanciosos, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vivemos em um mundo de apostasia, cada vez mais falsas doutrinas influenciam o comportamento de todos, inclusive dos crentes, que já não valorizam o céu como antes. Não valorizam a nova vida que Cristo nos deu. Nos séculos passados, as igrejas falavam muito mais do céu, pregavam muito mais sobre o céu, as músicas falavam muito mais do céu, mas algo aconteceu durante esse tempo. Se não vejamos, no início do século XX, surge o pentecostalismo, exaltando milagres, curas, revelações, tudo isso. E aí as igrejas correm para esse movimento, abraçam esse movimento, valorizam acima de tudo os milagres. Deus vai operar milagres na sua vida, Deus vai resolver seus problemas, Deus vai lhe curar. Agora eu vou ter saúde, o Senhor vai me curar, o Senhor vai falar comigo através de novas revelações. Acima de tudo, as pessoas passam a valorizar uma boa saúde, a busca do poder divino nessa vida. Também foi muito exaltada a questão da batalha espiritual. Todo problema não vem mais do pecado do homem, mas sim de influência maligna, influência satânica. Então, expulse o diabo, que os seus problemas serão resolvidos. O problema não está fora do homem, está dentro dele, é o seu pecado. Depois surge um movimento chamado confissão positiva, onde aquele jargão é usado: eu determino em nome de Jesus. Então eu posso pegar a palavra de Deus e usar, falar, e ao falar, Deus é obrigado a cumprir a palavra dele na minha vida. E muitos caíram nessa onda, confissão positiva. Cada vez mais os problemas serão resolvidos. Para acabar com tudo, surge a teologia da prosperidade, que agora Deus é obrigado a fazer o crente prosperar. Você tem que prosperar financeiramente. Quanto mais você tem riquezas, mais você é abençoado. Prosperidade virou sinônimo de espiritualidade. Isso é completamente contrário ao Evangelho. Mateus capítulo 6 diz: não acumulem tesouros aqui na terra. Não vivam em função dessas riquezas, mas muitos têm caído nessa tentação e nessa cilada, porque 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz que os crentes que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E muitos nessa cobiça, nesse desejo de ficarem ricos, a si mesmos se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Jesus disse: tenham cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui.
Isso tornou o cristianismo uma religião onde o mais importante são as bênçãos materiais que Deus lhe dá. Então, eu procuro as bênçãos de Deus e não a Deus. Eu vivo em função dessas bênçãos e não em função de agradar a Deus. A Bíblia diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, mas são bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais em Cristo, lá no alto. Deus não tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos materiais, não. Então, se uma pessoa é pobre, ele não pode nem ser chamado de crente, porque ele é um desgraçado, porque ele não é abençoado, porque ele não é próspero. As bênçãos são espirituais, são lá do alto, são das regiões celestiais. E ainda, para piorar ainda, chegam os pregadores coach. Agrade a si mesmo, viva bem consigo mesmo. Acima de tudo, você tem que se sentir bem consigo mesmo, ou seja, ame cada vez mais a si mesmo. Tenha uma bela vida aqui, nesse mundo. E aí, cumpre-se exatamente o que 1 Timóteo diz: os homens serão egoístas. Eles pensam em si mesmos. Eles amam a si mesmos e cada vez mais constroem a sua cidade terrena. Mas o crente é alguém que deve construir a cidade celestial, a cidade do céu. Cada vez mais a mensagem que se prega é sobre uma boa vida aqui nesse mundo, não no céu. Hoje em dia, às vezes, se você falar, irmão, fulano de tal vai morrer, vai para a glória, vai para o céu. Alguns dizem, não diga uma desgraça dessa. Parece que as pessoas não querem ir para o céu. Não querem. Parece que é algo absurdo. Não se fala mais de pecado, não se fala de céu e também de inferno, não se fala de salvação eterna, nem de condenação eterna. Por isso muitos já detestam a expressão ir para o céu. Mas vamos para o texto. Paulo inicia com a expressão portanto. E eu já expliquei um pouco do contexto, né? Isso nos leva aos versículos anteriores. Versículo 20, ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para os chamados princípios elementares do mundo, para aquilo que é básico no mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens. Todas essas coisas com o uso se destroem. Todas essas coisas são da terra, todas essas coisas são daqui de baixo. Tudo isso está afastando vocês da fé em Cristo. Ao invés de se preocuparem com essas coisas, de achar que a vida de vocês é baseada nesse legalismo, busquem as coisas lá do alto. Busquem essas coisas e não as que são aqui da terra. Ao invés de se prender a essas coisas terrenas, Paulo vai usar duas palavras: buscai, uma ordem, e pensai nas coisas lá do alto. Mais uma vez, Paulo não diz sintam as coisas lá do alto, como se a nova vida em Cristo fosse baseada em um tipo de sensação mística. As pessoas querem basear a sua vida em sentimentos. Eu quero me sentir bem, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero ter um êxtase, eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus. A Bíblia fala: vivam a nova vida, busquem viver uma vida que agrada a Deus. Paulo diz: toma posse da vida eterna. Cristo já deu a vida eterna para vocês, tomem posse dessa vida, vivam essa vida, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. Paulo dá duas ordens, mas
ele dá um incentivo para cumprir tais ordens. Não é fácil buscar as coisas lá do alto, num mundo tão corrompido. Não é fácil pensar nas coisas lá do alto. Qual o estímulo para que seja possível cumprirmos tais ordens? Paulo dá 2 indicativos. Vocês já morreram em Cristo. Vocês já ressuscitaram em Cristo. Ele usa a ordem inversa. Primeiro diz, vocês já ressuscitaram. E depois diz, vocês devem pensar nas coisas lá do alto, porque vocês já morreram. Então, Paulo dá o indicativo. Ou seja, já que isso aconteceu, já que vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo, então, naturalmente, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto. Paulo vai indicar simplesmente os frutos de uma verdadeira conversão. Morrer e ressuscitar com Cristo. Isto é conversão. Conversão não é levantar a mão. Conversão não é fazer uma oração. Conversão não é frequentar uma igreja. Conversão é uma obra lá do alto. É uma obra divina. É uma obra que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer o homem morrer e ressuscitar com Cristo. É algo que só Deus pode fazer. Quando Jesus fala lá com Nicodemos sobre o nascer de novo, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A tradução mais correta seria, em verdade vos digo que quem não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. A conversão é uma obra divina. É algo que só Deus pode fazer. E Jesus continua falando com Nicodemos e vai mostrar: o vento sopra onde quer. Tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Ninguém controla o vento. O vento sopra onde ele quer. E a palavra para vento é a mesma palavra para espírito. Paulo está mostrando que nascer de novo não é algo que depende do homem. Depende do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo faz alguém morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Isso sim é conversão. Se você não morreu com Cristo para o mundo, para o pecado, para a velha vida e não ressuscitou com Ele, você não é uma pessoa convertida. Conversão é isto. É morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Paulo diz, já que vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto, porque vocês já morreram com Cristo. Paulo não diz para eles buscarem o que eles não têm, ou para sentirem algo que eles não sentem. Pelo contrário, ele diz, vocês já têm a nova vida em Cristo. Vocês já morreram e já ressuscitaram. Vocês já foram totalmente unidos a Cristo. Portanto, vivam de acordo com o que Cristo já fez por vocês. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Isso é chamada, os teólogos chamam de união mística. Nós estamos completamente unidos a Cristo e essa união é indissolúvel. A tal ponto de que o que Cristo é, o cristão é. O que aconteceu com Cristo, acontece com o cristão. E o que pertence a Cristo, pertence ao cristão. Nós somos totalmente unidos a Ele. O mais interessante, e aí eu vou complicar ainda mais. O texto está nos unindo ao Cristo exaltado.
Todo mundo, vocês entendem quando eu digo nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Mas ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Jesus Cristo, o próprio Deus, nasceu, se encarnou, viveu uma vida sem pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e a Bíblia diz que ele se assentou à direita de Deus. Salmo 110, versículo 1. Queria que nós lêssemos esse texto. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, o Pai disse ao Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Cristo hoje, ele está sentado à direita de Deus. E ele vai estar sentado lá, até que Deus ponha todos os inimigos dele debaixo dos pés dele. Cristo só voltará quando todos os inimigos estiverem destruídos. Ele voltará à terra quando ele vencer todos os inimigos, e Paulo vai explicar essa sequência, como isso vai acontecer em 1 Coríntios 15. Vou ler aqui bem rápido, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele, o Filho, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine. Cristo está sentado à direita de Deus, ou seja, ele está reinando. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Exclui o Pai. O Filho hoje ele reina. O único que não é sujeito a ele é o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nós estamos unidos ao Cristo exaltado. E aí, eu vou dizer o primeiro motivo por que devemos buscar as coisas lá do alto. Por que devemos pensar nas coisas lá do alto? Alguém poderia dizer: por que eu tenho que pensar no céu? Por que eu tenho que buscar as coisas celestiais? É fácil dizer, porque nós vamos para lá. Muita calma nessa hora. Não é porque nós vamos para lá, é porque nós já estamos lá. Nós já estamos lá. Ah, isso é heresia, isso é totalmente errado. O que é isso? Nós estamos no céu. Espiritualmente, nós já estamos no céu. Nós estamos unidos não somente ao Cristo que morreu e ressuscitou, mas fomos unidos também na sua ascensão. Nós somos unidos quando ele se assentou à destra de Deus. E eu tenho que recorrer a outra carta de Paulo para mostrar isso para os irmãos. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo,
pela graça sois salvos. O que quer dizer que Deus nos deu vida juntamente com Cristo? Que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Deus nos deu a vida eterna em Cristo. Mas não só isso. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba que tudo é em Cristo. Mas você pode até ficar escandalizado com isso. Mas nós devemos buscar as coisas lá do alto, porque nós já estamos lá. Devemos pensar nas coisas lá do alto, porque nós já estamos lá. A nossa união com Cristo é tão perfeita, que Deus, sendo atemporal, para Deus, tudo isso já é concretizado. Nós já estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. O que Paulo diz lá em Romanos? Romanos capítulo 8. Queria saber de qual, mas não dá. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Parou aqui? Não. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós já fomos glorificados em Cristo. Para Deus, isso já aconteceu. Só que para nós não. Não literalmente, porque nós somos temporais. Mas é algo tão certo que nós podemos confiar inteiramente nisso. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Primeiro motivo, porque temos que pensar nas coisas lá do alto. Porque temos que buscar, porque temos que pensar no céu, porque nós já estamos lá. Vocês não têm mais por que viver buscando as coisas aqui da terra. As coisas perecíveis, as coisas visíveis, elas passam. Elas não têm sentido nenhum mais para nós, porque nós somos cidadãos de lá. Não somos cidadãos daqui. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam buscar as coisas lá de cima. E esse buscar é uma busca incessante, é uma busca que é feita com toda a dedicação, é buscar com todo o coração, é uma busca diligente, contínua, dia após dia. Será que temos realmente buscado as coisas do céu? Ou buscado as coisas da terra? As riquezas, a saúde, a beleza física, o reconhecimento, a fama, tudo isso são coisas aqui da terra. São coisas que passam, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é a vontade de Deus ali? É não amar o mundo. É não escolher o mundo. É não andar de acordo com o mundo. É algo para pensarmos. Só quem morreu e ressuscitou com Cristo pode buscar as coisas lá do alto. Só quem morreu e ressuscitou com Cristo, só quem foi convertido, pode pensar no céu. O ímpio nunca vai querer o céu. Nunca vai desejar o céu, porque o céu é um lugar santo. É um lugar puro. É um lugar onde não entra o pecado, a mentira, a abominação. Só quem pode pensar nas coisas lá do alto são aqueles que já morreram e já ressuscitaram com Cristo. A nossa vida aqui é uma vida constante contra o pecado. Nós sabemos que é impossível sim parar de pecar. Eu não sou louco dizer vamos parar de pecar, não. Mas em Cristo é possível não pecar. Em Cristo é possível viver uma nova vida. Não viver mais a vida velha.
Não pensar mais na nossa velha vida, pensar na nova vida em Cristo. E Paulo vai dizer, a partir do versículo 5, façam morrer a vossa natureza terrena. Façam morrer essa natureza aqui da terra. E vai dizer tudo o que nós fazemos que devemos deixar de fazer. E a partir do versículo 12, ele vai dizer aquilo que nós agora devemos passar a fazer. Se revestir como eleitos de Deus. Temos buscado viver aqui na terra como se estivéssemos no céu. É isso que Paulo diz. Busquem as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto. Viva aqui, mas pensando lá. E Paulo não está falando de viver com a cabeça no mundo da lua, não é isso. É pensar nas coisas celestiais, nas coisas que são eternas, nas coisas que realmente têm valor. A pergunta de Jesus Cristo continua ecoando: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você já imaginou o que é ganhar o mundo inteiro? Jesus disse: isso não adianta de nada se você for para o inferno. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Primeiro motivo, porque devemos buscar as coisas lá do alto, porque nós já estamos lá. O segundo, o texto diz, porque Jesus está lá. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. O crente é alguém que ama a Jesus Cristo, não porque ele escolheu amar, mas porque antes Cristo o escolheu. Cristo o amou antes, e isso foi antes da fundação do mundo. Por isso nós podemos dizer: eu amo a Jesus Cristo, então eu devo querer estar onde Ele está. Eu devo pensar nele, eu devo buscar a Ele. Temos que buscar e pensar no céu, porque Jesus, que é o meu Senhor, que é o meu Salvador, aquele que me amou mais do que ninguém, mais do que meu pai, mais do que minha mãe, mais do que todas as pessoas. Ele morreu por mim, Ele deu a vida dele por mim. Ele está lá, eu quero estar com Ele. Como eu falei, Jesus não está lá em qualquer posição. Ele está sentado à direita de Deus. Alguns pensam que Ele está lá gozando a vida, dormindo, descansando, os anjos servindo a Ele. Não, Ele está reinando. Ele tem uma posição não só de honra, mas de autoridade. O Filho está reinando, o Filho é quem reina. E Ele, antes de subir ao céu, Ele disse para os discípulos: olha, toda a autoridade me foi dada. Não só uma parte, mas toda a autoridade me foi dada. Por isso, eu mando. Ele dá um imperativo, mas antes diz o indicativo. Olha, toda a autoridade já me foi dada. Por isso, eu mando que vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos baseado nessa autoridade que ele recebeu do Pai. Apocalipse, capítulo 4 e 5, descreve o céu. E descreve o céu no capítulo 4 com o lugar onde está o trono de Deus. Capítulo 5 mostra o Cordeiro de Deus recebendo o livro da mão do Pai. E aí diz que todos se prostram diante do Filho. Ou seja, ali mostra quando se cumpriu o Salmo 110. Assenta-te à minha direita. Ali Cristo se assentou no trono do Pai. Né? E é interessante o texto de Apocalipse. Vou procurar aqui. Como eu falei, aquilo que acontece com Cristo acontece com o crente. O que Cristo é, o crente é. O que pertence a Cristo, pertence ao crente. Apocalipse capítulo 3, versículo 21,
É claro que eu não sei se isso é literal, mas ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus, após subir ao céu, ele se assentou no trono do Pai. E ele diz: todo aquele que for vencedor, todo aquele que eu venci a morte por ele, esse vai se assentar no meu trono, assim como eu me assentei no trono de meu Pai. Irmãos, vocês já imaginaram isso? Assentar-se no trono do Filho, assentar-se no trono com Jesus. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Jesus. Hoje ele reina. Não há nada no mundo que se compare a isso. Por que devemos pensar nessas coisas? Ou por que deixamos de pensar nessas coisas tão maravilhosas? Porque estamos preocupados com este mundo. Porque os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, estão tomando de conta da nossa vida. Como eu disse, só os crentes podem pensar nas coisas celestiais. E pensar é meditar, é refletir, é trazer as coisas à sua mente. Enquanto eu estou pregando essa mensagem aqui, nós estamos pensando nas coisas lá do alto. Nós estamos lembrando de tudo isso. Paulo queria que aqueles irmãos não só buscassem essas coisas, mas que eles tivessem aquilo sempre na sua mente. Com o que eu tenho ocupado a minha mente? O que eu coloco na minha mente todos os dias? Terceiro motivo porque devemos buscar e pensar no céu. Porque Jesus virá do céu. Porque um dia o céu vai se manifestar aqui nesse mundo. O céu vai descer para esse mundo. Jesus virá. Ele diz, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 3, ele diz que a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Né? Duas vezes, primeiro falar do manifestar. Cristo vai se manifestar, e os que são de Cristo vão se manifestar na vinda dele. Paulo está falando aqui da vinda de Cristo, quando ele se manifestar. Alguns acham que Cristo vai vir escondido, né, entre as nuvens, né, aquela coisa secreta, que só os crentes vão ver, o mundo não vai perceber. Mas sempre que fala da vinda de Cristo, fala em manifestação, visível, glorioso. Será como um relâmpago, fuzilando do Oriente ao Ocidente. Algo visível. Um dia ele vai vir, vai descer do céu, ele vai deixar o trono de Deus. E ele virá resolver o grande problema, o problema do mal. Esse problema que tem afligido a mente dos homens durante séculos. Por que que Deus permitiu o mal? Por que que Deus permitiu o pecado? Não se preocupe, foi Deus que permitiu? Deus vai resolver o problema do mal. Cristo virá. E Ele virá quando todos os seus inimigos estiverem debaixo dos seus pés. Ele vai pisar a cabeça da serpente. Aí sim, é pisar na cabeça do diabo. Definitivamente. Ele virá julgar o mundo com justiça. Por causa do pecado de Adão, todos morreram, mas por causa da ressurreição de Cristo, todos um dia vão ressuscitar. Uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Tudo isso vai acontecer, é certo. Lembrando novamente, o tempo que Jesus virá
é um tempo como este agora. Um tempo em que a iniquidade tem se multiplicado. É um tempo igual aos dias de Noé. Deus teve que destruir a humanidade por causa da iniquidade. É igual ao tempo de Ló, Sodoma e Gomorra. E ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus só disse isso. Se lembrem da mulher de Ló. Se lembrem do que aconteceu com ela. O texto diz que a nossa vida está oculta junto com Cristo em Deus. A palavra oculta aqui não significa necessariamente escondida, mas sim guardada, preservada com toda a segurança. Mas no dia da vinda de Cristo, essa vida irá se manifestar. Nós iremos nos manifestar com Ele em glória, porque a vinda dele é gloriosa. Jesus virá com toda a sua glória, com os seus santos, com os santos anjos, virá julgar o mundo. Os crentes que já tiverem morrido fisicamente, ressuscitarão primeiro. Por quê? O crente, ele vai para o céu quando ele morre. Morreu, vai para o céu, fica aguardando o dia da ressurreição, mas a alma já está consciente na presença do Senhor. Até que eu falei, por que nós devemos buscar o céu? Porque nós já estamos lá. Por que nós estamos lá? Porque o texto diz que nós já morremos. O que nos leva para o céu não é a morte do corpo, mas é morrer e ressuscitar com Cristo, é passar pelo novo nascimento, é ser convertido. É a conversão, é morrer e ressuscitar com Cristo. Por isso nós já estamos lá. Nós já morremos e já ressuscitamos. E como eu falei, os crentes que já morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos ainda aqui nesse mundo receberão um corpo, que a Bíblia diz que é igual ao corpo da glória de Jesus. Um corpo glorificado. Devemos buscar as coisas lá do alto, porque Jesus vem do alto. Ele virá do alto. Ele virá para restaurar todas as coisas. Talvez muitos só aí vão perceber que nada foi em vão. Não foi em vão o sacrifício de Cristo. Não foi em vão tudo o que Ele fez por mim e por você. Não foi em vão orar pelas almas perdidas. Não foi em vão sofrer por causa de Cristo. Não foi em vão afastar-se do pecado por causa de Cristo. Não foi em vão tentar viver uma vida diferente nesse mundo perverso. Se lembra que eu falei do mundo perverso? Não foi em vão servir a Ele, não foi em vão adorar a Ele, não foi em vão viver para a glória dEle, porque Ele cumprirá a sua palavra totalmente. Em que nós temos pensado? O que temos buscado nesta vida aqui? As coisas lá do alto ou as que são aqui da terra? Não há nada aqui no mundo que se compare à glória que há de ser revelada em nós. Como eu falei, o mundo é perverso. O mundo é tão perverso que ele tenta nos enganar, que ele tenta nos tragar, que ele tenta nos seduzir, nos fascinar, tirar a nossa visão e o nosso pensamento do céu. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Eu gosto muito desse texto. Os crentes que querem ter uma vida boa nesse mundo, que acha que pode amar o mundo, que pode ser igual ao mundo. Jesus Cristo morreu para nos arrancar desse mundo, para nos desarraigar, é arrancar pela raiz.
O crente não pertence mais ao mundo porque ele foi arrancado do mundo. Gálatas 1:4 fala do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Para Deus, o mundo é perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo morreu para nos arrancar deste mundo perverso. Eu quero mais uma vez lembrar a advertência do apóstolo João. Não amem o mundo. Não escolham o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, se alguém escolher o mundo, o amor do Pai não está nele. Quero também lembrar o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes. Primeiro, as pessoas perguntaram: o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos. Em outras palavras, salvai-vos da condenação no inferno. Mas mais na frente, versículo 40 diz: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos deste mundo perverso. Pedro estava se referindo a esse sistema corrompido pelo pecado, a todos aqueles que amam o mundo e que odeiam a Jesus Cristo e todo aquele que ama a Jesus Cristo. Jesus disse: não se maravilhem que o mundo odeia vocês, mas primeiro do que a mim, eles odiaram o Pai. As pessoas do mundo nunca vão desejar, nunca vão pensar no céu, porque é totalmente contrário à natureza delas. Mas nós temos uma nova natureza, nós temos uma nova vida em Cristo. Não há nada que nos impeça de buscar as coisas lá do alto, de pensar nessas coisas. Que Deus nos leve a tomar uma atitude de obediência a essas palavras. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos orar. Pedir ao Felipe para encerrar. Louvemos ao nosso bom Deus por essa maravilhosa palavra. Precisamos rogar ao nosso Deus, irmãos, a fim de que prepare o nosso coração, de maneira que nós honremos a Ele buscando as coisas do alto, buscando as coisas do nosso Deus, buscando o seu reino. Ele mesmo nos disse, né? Que deveríamos buscar o seu reino, que deveríamos buscar a glória de Deus, que deveríamos preferir a verdade e a justiça, porque afinal de contas as demais coisas não seriam acrescentadas. E às vezes nós nos perdemos, né? Nos questionando o que haveremos de comer, beber e vestir, sendo que essas coisas o Senhor já tem preparado para nós. Fiquemos de pé, oremos, roguemos a graça do nosso bom Deus. Lembrando, irmãos, às quintas-feiras nós aí trocamos o GC então de homens para as sextas-feiras. Domingo temos Escola Bíblica Dominical e celebração logo mais às 18 horas para juntos cultuarmos ao nosso bom Senhor. Oremos. Pai, nós rogamos Tua graça sobre nós, rogamos a presença do Teu bom Espírito sobre nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie, pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações, a fim de que amemos o Teu reino, a fim de que amemos a verdade, a justiça, a fim de que o nosso coração esteja nos tesouros celestes, a fim de que sejamos construtores de uma cidade espiritual e não de uma cidade terrestre, ó Deus. Senhor, que o nosso coração seja inundado pelo Teu Espírito Santo, a fim de que amemos o Senhor, amemos Tuas coisas e simplesmente aguardemos por Tua provisão e Teu cuidado. Senhor, nos faz seguir para os nossos lares com a Tua paz, com a Tua bênção, com a Tua graça. É isso que nós rogamos e pedimos por Cristo Jesus, o Teu Filho.
Levante suas mãos ao céu. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do amado Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Quem assim crê, diga amém. Que Deus em Cristo lhe abençoe, meu irmão. Boa noite.